Ok? Sim. Entrou, não? Entrou, né? Tem verdade, gente. Vou mandar aí pro pessoal aqui também. Bom dia. Nós tivemos um pequeno atraso em razão da live que o nosso prefeito da União estava fazendo. Peço só mais alguns segundos aí, nós estamos só organizando aqui para dar início, tudo bem? Doutora Batênio, bom dia. Ângela, Ana Paula, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vitrine Uberlândia acompanha todos os dias. Quem? Vitrine Uberlândia todos os dias, né? Obrigado, né? É importante aí. O nosso exemplo ele já se expandiu pelo Brasil. Nós acabamos de ter a informação aqui que o Procon São Paulo também já está fazendo lives ao vivo. Né? Se é lives é ao vivo, né? Estão fazendo lives, o que mostra que nós acertamos. Já se expandiu pelo Brasil. Ok? Vamos iniciar então. Eu quero iniciar hoje prestando uma homenagem. Há poucos momentos faleceu o senhor Calcir José Pereira. Ele era proprietário do Dom Bosco, sua família hoje proprietário da Aliança. Foi vereador em Uberlândia, foi presidente da Câmara Municipal, um grande amigo, um cristão, um homem de um coração fantástico. Na verdade, é a pessoa que me inspirou, que me deu várias dicas, que me ensinou muitas coisas, a pessoa que me tratava como um filho, né? Então, assim, a toda a família que eu tenho como minha, Soneli, Valquíria, Bosquim, a todos vocês, nosso abraço, nosso carinho, que Deus possa confortar nesse momento em que sequer será possível termos a oportunidade de despedir presencialmente. É a vida, né? Então, que Deus possa recebê-lo e muito obrigado, Calci, por tudo que você fez por Uberlândia, por todas as pessoas que você ajudou e contribuiu para serem pessoas melhores, pessoas de bem, tá? Nosso carinho e as nossas orações. Vamos lá. Pessoal, primeiro eu queria iniciar com a informação importante de ontem. Me ajudem aí a postar o post da Prefeitura Municipal com relação à consulta médica online. Por favor, postem aí, eu vou abrir aqui agora para que a gente possa falar sobre isso rapidamente. Deixa eu pegar aqui. Sumiu aqui da minha tela. Então, logo após a live vai estar no nosso feed também essa publicação. Tá, então é o seguinte, olha só, a partir de hoje, isso é muito importante, hein? A partir de hoje nós temos a consulta virtual do Covid-19. Então a Prefeitura Municipal está disponibilizando um celular, um WhatsApp, a fim de que essas consultas sejam feitas virtuais, para que você não precise sair de casa, que possa ter uma orientação de um médico, orientação de um profissional da saúde, a fim de analisar a sua situação de saúde, se você tiver alguma dúvida com relação ao Covid-19, se tiver alguma suspeita. Então, anotem, por favor, o número do WhatsApp. É 99774 0616. 99704-0616. Tudo bem? Repassem, por favor. O post vai estar sendo colocado. É o mesmo, na verdade, é o mesmo número daquele que a gente estava falando da prefeitura do IPTU. Então, além do IPTU, além do DEMAI, vocês têm também agora a oportunidade da consulta virtual do Covid-19. Parabéns a toda a equipe aí do Comitê de Saúde, de combate ao coronavírus, fantástica, e é isso mesmo, essa unidade é fazer com que as pessoas fiquem em casa, tudo bem? Bom, vamos lá então. Outra informação que a gente tem feito nas aberturas, e vamos sempre insistir nelas,
com relação à saúde, né? Permaneçam em casa. O isolamento ele é essencial para que a gente mantenha a curva mais baixa. Segundo, não se esqueçam, lavem sempre as mãos, lavem o rosto, lavem com sabão, deixem o álcool em gel apenas para situações que vão estar fora de casa, que isso não é possível. O sabão, ele também tem a mesma eficácia, ou muitas das vezes até melhor que o próprio álcool em gel. Mantenham as distâncias de 2 metros, recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Está indo ao supermercado, está indo à farmácia, mantenha a distância, né? Não se aproxime das pessoas. Uma informação importante aí, que nós já estamos vendo movimentações em alguns supermercados, de tomando outras providências a mais para a segurança dos seus funcionários. Então, é isso que a gente precisa ter a consciência, é um momento de solidariedade. Vamos para os nossos canais de atendimento do PROCON, reforçando que o PROCON não está tendo atendimento presencial, mas nem por isso deixou de prestar serviço à sociedade. Nós compreendemos que nosso papel aqui é um papel muito importante neste momento, porque é o consumo que está sendo afetado diretamente, muitas dúvidas, muitas denúncias estão sendo feitas, e por isso que nós tivemos que montar um esquema, uma operação diferenciada para este momento. Os nossos servidores estão, a grande maioria, em casa, no trabalho home office. Por isso que é muito importante que se utilize dos canais digitais. Nós temos aqui alguns servidores trabalhando conosco presencialmente, mas cada um numa sala, separadamente, mantendo o distanciamento para atender as ligações. Então, vamos lá. O principal canal a ser utilizado é o e-mail procon@uberlandia.mg.gov.br. O site faleprocon.uberlandia.mg.gov.br/ e o telefone 151. Lembro que, por favor, utilize-se dos canais do site e do e-mail como prioridade. Deixe o 151, o telefone 151, para as pessoas que não têm acesso às tecnologias, aos canais virtuais, tudo bem? É uma maneira que a gente tem de distribuir e aumentar os nossos atendimentos. Ressalto que a fiscalização, tanto do PROCON, quanto da vigilância sanitária, como da postura, está atuando praticamente todo o período, atendendo às denúncias que estão chegando. Mas mais do que isso, a gente quer pedir aqui a consciência de todos os empresários da nossa cidade. Nos ajudem, contribuam a fim de que possamos atender às recomendações das equipes de saúde. Então, por favor, aqueles comércios que não estão autorizados a abrirem, não abram, evitem problemas com relação a isso, evitem correr o risco de um fechamento, evitem estar envolvido em alguma situação que não é desejada neste momento. Nós já temos o problema da saúde a ser combatida, e o que nós menos precisamos nesse momento é de embates, de fiscalizações que tenham que levar ao fechamento de comércio. Então, por favor, contribuam com isso. Está mantida a recomendação do governo do Estado, não teve nenhuma alteração com relação ao comércio até o presente momento. Tudo bem? A nossa campanha, guarde a embalagem do álcool em gel. Pode ser necessário em pouco espaço de tempo, uma vez que produtos que levam à fabricação dessa embalagem já começam a dar sinais de escassez. Então, pode ser que no futuro breve, dependendo da situação, a gente vai precisar dessas embalagens. Tudo bem? Acho que esses são os principais recados. Está dado e vamos iniciar, então, os pontos importantes hoje aí. Né? Alguma pergunta já? Tem, mas nós vamos falar hoje sobre a questão da FIENG, né, do SESI e da loja americana. Ok, boa. Eu fiquei devendo a resposta com relação à FIENG, ao SESI, né? Ao SESI, já temos aqui, você já deve ter recebido, já tem uma nota oficial do SESI, de que as mensalidades de abril já não estão sendo mais enviados boletos. Vocês podem desconsiderar se alguém recebeu, tudo bem? Ontem nós tivemos contato com o nosso presidente da FIENG, foi muito solícito, e na mesma hora já nos mandou, talvez tenha ocorrido um delay aí nas informações, mas já tinha tomado as providências com relação às prestações de serviço ali, natação, essas coisas, não estarão sendo cobradas, tá bom? Qual que é a outra? Não, outra.
Tem mais uma? Era essa que eu estava devendo? Essa e agora tem uma pergunta do Rafael. Vamos lá. Em São Paulo liberou o salão de beleza, barbearia e Uberlândia vai liberar também? Não, veja bem, gente, o Estado tem a sua autonomia. Cada Estado tem a sua autonomia, tá bom? Então, neste momento, não tem nada liberado, inclusive alguns empresários desse ramo foram autuados essa semana. Então, por favor, contribuam neste momento. As que estão liberadas são aquelas previstas no decreto do Estado de Minas Gerais. Mais alguma pergunta? A Josilene perguntou como vão ficar as escolas públicas, se os alunos vão perder o ano. Não, Josilene, a gente espera que não percam o ano. Nesse momento, é preciso aguardar um pouco, ver como que as coisas vão evoluindo, a fim de ter um novo planejamento, né? Um novo calendário. Mas nós já passamos por momentos como esse, de paralisações até maiores do que essa, e se recuperou. Então não haverá perda do ano, com certeza, seja na escola pública, municipal ou estadual, vai se reorganizar o calendário, com certeza haverá um prejuízo do ponto de vista, às vezes, de ter que perder uma parte das férias, como geralmente acontece. Mas o ano, a gente espera que essa crise venha passar e as aulas voltem o mais rápido possível, em segurança para os nossos filhos, e aí se retoma com um novo calendário, né? Uma pergunta, doutora Guimarães, a respeito das oficinas de moto. Por que não podem? Não existe recomendação. As oficinas mecânicas estão todas autorizadas a abrirem, tá? Então, se houve uma dúvida disso no começo da semana, na segunda-feira até tinha algumas dúvidas, mas a partir de terça-feira já tinha se orientado e alinhado o entendimento de que oficinas mecânicas estão autorizadas a abrir. É o pessoal da CM MotoUD, né? É isso. Tem uma Camol, é isso? Camol R? Acho que é isso, né? Eu comprei álcool em gel de 420, paguei R$17,99. Acho um preço abusivo. A recomendação do Ministério Público, veja bem, a recomendação do Ministério Público de Minas Gerais é de que deve se aplicar o percentual de 20% sobre o valor de compra, tá? Essa fiscalização está muito intensa em Uberlândia, não só em Uberlândia, mas em todo o estado de Minas Gerais. O Ministério Público está muito atuante com relação a isso, nós estamos dando apoio. Ontem, inclusive, nós já tivemos vários e-mails, eu recebi vários e-mails aqui, de que o álcool gel baixou o preço na cidade de Uberlândia, tá? Mais alguma pergunta? Luiz Carlos aí, seja bem-vindo. Eu queria falar outra questão que as pessoas me perguntaram novamente aqui, com relação às passagens aéreas. Eu quero lembrar o seguinte: existe uma medida provisória editada pela Presidência da República, em que determina que as companhias aéreas devem fazer, em casos de cancelamento da viagem, em que o passageiro não quer remarcar para outra data, devam fazer a restituição em até 12 vezes. Entretanto, essa medida provisória permite que haja a cobrança de multa e de taxas de valores de índices tarifários. Observe os índices tarifários. Existe um TAC celebrado também com as operadoras que vai nessa linha e que amplia um pouco mais, ela melhora um pouco mais, ela atenua um pouco mais, porque ela permite, nesse termo de ajuste de conduta, que haja a remarcação por até 12 meses, observando os períodos de alta e baixa temporada, mas ainda mantém a questão da devolução em 12 meses. Esse não é um posicionamento confortável e que o PROCON entenda que atendeu às demandas dos consumidores, porque a devolução em 12 meses e com a cobrança de multa é observado o pactuado, o contratado na hora da compra, neste momento parece que fere o Código de Defesa do Consumidor. É o que se tem neste momento e é ela que tem que ser seguida. Ou você faz a opção de remarcar para um outro período, e a gente pede que essa seja a melhor opção, remarque a sua viagem, reprograme a sua viagem, joga a sua passagem para o próximo período de férias que você vai ter, porque você estará contribuindo, não terá um prejuízo maior, e estará contribuindo com a economia também. Precisa ser retomada essa economia, né? Então, esse é o melhor cenário que a gente espera. Mas naquelas situações que isso não é possível,
ou seja, você não tem como viajar mais, precisa do dinheiro de volta, você tem duas opções. Ou você aceita a medida provisória e faz esse parcelamento em 12 vezes, e aí, na grande maioria, a gente tem visto que as multas e as tarifas acabam superando o valor da passagem, e isso traz um desequilíbrio, mas a outra opção será a judicialização. Eu acredito muito que os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, vão reagir com relação a isso assim que passar esse período crítico, buscar a inconstitucionalidade dessa medida provisória, a fim de que seja pelo menos retirado as multas. Né? Se vocês conseguirem negociar essa devolução sem a cobrança de multa, ainda que seja devolução em 12 vezes, aí sim nós estamos diante de um possível ou melhor equilíbrio em razão da necessidade da retomada da economia, tá bom? Mas tem uma que fala sobre a questão das passagens, que a Gol diz que tem até 12 meses para pagar, e não 12 vezes. É 12 meses, desculpa, eu falei 12 vezes, né? Até 12 meses, tá? A medida provisória 925, só pegando ela aqui, só um minutinho. Fala em até 12 meses. É isso mesmo, tá? Até 12 meses. Duas pessoas perguntaram, doutora Guimarães, se os salários dos funcionários podem ser atrasados nesse momento. Olha, o governo vai fazer de tudo para que isso não aconteça. A gente tem toda uma expectativa para que isso não aconteça. Né? Então, o Odelmo está muito preocupado com isso. É lógico que haverá uma queda na arrecadação em todos os âmbitos, do governo federal, estadual e municipal. E é por isso também que não se pode abrir mão de recursos públicos com tanta facilidade assim, porque existe um número significativo de servidores que precisam receber. Então, não há essa preocupação, não há, na verdade, esse indicativo no momento. Então, até agora, está tudo tranquilo, tá joia? Mas como empresário, o empresário pode atrasar esse salário? A pergunta é do empresário. Do empresário e de uma funcionária. Tá. Não há previsão de atraso de salário. A gente espera que as empresas se readequem. O movimento que nós estamos vendo aí por parte dos órgãos governamentais, em especial do governo federal, é de já abrir várias linhas de créditos, de oportunizar aos empresários que busquem recursos a fim de garantir o emprego, né, e garantir o salário. A lógica da ajuda governamental, ou seja, de injetar dinheiro público no mercado, a lógica de tudo isso a lógica de tudo isso é para que não haja perda de emprego, para que não haja nenhuma situação de vulnerabilidade para os funcionários, ok? Oi, Souza, ela pergunta o seguinte: nós que ganhamos um salário mínimo, quando o patrão não efetuar o nosso pagamento, somos obrigados a pagar juros de cartão de crédito, financiamento de carga, etc? Tá. Veja bem, uma coisa não está vinculada à outra, Luiz. Parece que está na nossa vida íntima, né? No nosso dia a dia. Ou seja, se eu não recebo, eu não tenho como pagar. Essa é a lógica, né? Eu preciso receber para poder pagar. Se eu não recebo, eu não tenho como pagar. Mas não existe uma relação contratual, não existe uma ligação jurídica entre esse não receber e a sua obrigação de pagar. Essa não tem um vínculo nesse sentido. Ou seja, você não pode utilizar o argumento que eu não recebi para não pagar. O que existe e que nós vamos ter inúmeras demandas, inúmeros questionamentos e busca de soluções, por isso que a consensualidade, por isso que sentar-se à mesa de conciliações vai ser essencial assim que passar a crise. O que existe aqui, não estando em condições de efetuar o pagamento, em razão da crise, em razão de não receber o pagamento, o seu salário, é abrir negociações com os credores. Isso é que vai ter que acontecer, né? Os credores também vão ter que ser mais maleáveis e buscar o consenso, porque nós sabemos que a judicialização ela é o pior caminho. E se nós partimos para a radicalização e buscar judicializar todas as nossas questões, nós vamos encher ainda mais o judiciário que já não suporta e não teremos nossas respostas ao tempo oportuno. Então, assim que passar a crise,
essas demandas vão ter que ser negociadas, o PROCON vai estar aqui para isso, outros órgãos vão estar aí, mas principalmente é uma mudança de paradigma, uma mudança de conceito, é um novo modelo de se ver, se observar as tratativas e as negociações. As pessoas vão ter que dialogar mais, credores e devedores vão ter que ter o bom senso de dialogar mais e entender que estão no mesmo barco e que precisam encontrar a melhor solução, sob pena do prejuízo ser muito grande para os credores e traumático para os devedores. Então, vamos buscar a conciliação. Pode se iniciar agora? Pode. Essas negociações via telefone, com os credores, de buscar encontrar um meio termo já para não deixar essas coisas acumularem. Teve uma pergunta, a mesma que perguntou sobre a oficina mecânica. É isso que eu ia falar, né? Ah, tá vendo? Conectei aqui. Agora o olho está aqui, ó, tá indo assim. Veja bem, não há, primeiro, as oficinas mecânicas também das concessionárias estão autorizadas, são oficina mecânica como outra qualquer. Então não há distinção com relação a isso. A oficina mecânica está autorizada, foi entendida como órgão essencial. Com relação às autopeças, bom senso também. A autopeça, as oficinas mecânicas dependem das autopeças. Então elas podem fornecer para as oficinas mecânicas. O que a gente não pretende, que a gente não espera que aconteça, é que as autopeças abram ao comércio em geral. Porque aí você atrai para si, né, atrai para aquele local, várias pessoas querendo comprar peças em geral, ou seja, mas atender, logicamente, as oficinas e está autorizado, né? A Vitrine Uberlândia pergunta, para não sobrecarregar o PROCON, eu como cliente, se achar abusivo o valor, posso pedir para ver a nota e confirmar se o mercado está cobrando acima de 20%? Exemplo, leite estava de 2,18, agora de 3,49. Olha só, a transparência, ontem eu falava com alguns empresários que, olha, é momento de sermos transparentes, né? Você pode solicitar, mas ele pode também não querer apresentar e falar que é um documento fiscal e, portanto, sigiloso. E ele tem razão, então ele não está obrigado a apresentar para o consumidor, né? O que já não vale a regra para a fiscalização. Aí já não vale, porque nós estamos diante de uma fiscalização e nós temos o direito à informação, o acesso à informação que teria, tanto com ele ou através dos nossos sistemas, né? Então, o consumidor ele pode fazer a reclamação, por isso que eu utilizo os nossos canais, e nós temos ido feito as fiscalizações a fim de reduzir. Sempre lembrando que o que regula o mercado é a lei da oferta e da procura, né? Não estamos negando isso aos comerciantes, aos empresários. O que regula o mercado é oferta e procura. Se aumenta a procura, né, acaba aumentando os preços. Isso a gente vê, por exemplo, em momentos de seca, em que a carne vai lá para cima, o leite vai lá para cima, depois volta. A gente vê isso muito na linha de hortifrutis, né, em que tem períodos em que a fruta de época está lá embaixo o preço. Quando passa o período, o preço vai lá para cima. Mas é preciso ressaltar que nós estamos num período de crise e que o que nós não podemos permitir é o abuso. Então, por exemplo, se não houve nenhuma mudança de período, de estação, e o leite estava a um preço, de repente ele sobe exageradamente, isso caracteriza abuso, abuso de preço, portanto, crime contra a economia popular. E isso nós estamos investigando, e já vou deixar aqui claro, né, nós estávamos muito focados na questão do álcool em gel, porque era uma questão de emergência, mas a partir da semana que vem, de segunda-feira, fiquem avisados já os empresários que o foco estará todo voltado para esse tipo de produtos, tudo bem? Então, assim, dentro da lealdade e da transparência, vamos ser solidários. Vamos ser solidários, é isso que nós precisamos ser, solidários, né, com a sociedade. O Rubens. Pode falar. Doutora Guimara, a Suzy, foi dela o questionamento sobre os salários dos funcionários. Ela informa que, na verdade, ela vai atrasar, ela não vai ter como marcar no dia certo, e ela quer saber se tem alguma punição para isso. Ela não vai conseguir arcar com o salário dos funcionários dela. Suzy, tem sim. Eu te aconselho, então, a conversar com o seu contador e com o seu advogado, mas as regras da lei da CLT, elas continuam em vigor, não existe nenhuma normativa que autoriza esse tipo de situação, tá joia? Então procurem orientação, tente-se buscar aí nos meios virtuais, falar com o seu contador e com o advogado, para que você busque alternativas de solução, tá bom?
O Rubens, as oficinas mecânicas de concessionárias estão liberadas para funcionar? As oficinas mecânicas de Sim, eu já concessionárias. respondi. Já falei para o Rubens que é como outra oficina qualquer, né? A Taru, você perguntou a questão de esteticista, tá ok, ainda não pode, eu tinha dado a resposta aqui, tá? Bom dia para você, mas ainda não está liberado, tá bom? Tem que aguardar. O Matheus quer saber sobre a viagem, né? Cancelamento, se ele pode pedir o reembolso. Já foi respondido também, né? Já foi respondido. Tem gente perguntando sobre lojas de material de construção, se pode abrir. Eu acho interessante falar sobre todos os comércios em geral. Né? Obrigado, Jéssica. Obrigado, Patrícia aí. Né? Vamos estar trabalhando para poder cada vez levar mais esclarecimentos. Loja de material de construção. Assim como na questão de oficinas mecânicas, o setor de construção civil está autorizado a trabalhar. As indústrias e o setor de construção civil não foram impedidos de trabalhar. Obviamente que é uma questão lógica. Se eu tenho a construção civil trabalhando, eu preciso de material de construção. Agora, vamos compreender o seguinte, né? A gente sabe, nas relações estabelecidas na construção civil, de que construtoras, empreiteiros, compram material diretamente, já tem os seus canais de compra. Então, utilizem dos canais de compra para entrega pelo telefone. O que não é possível e não é permitido é que as lojas de material de construção estejam abertas e atendendo ao público normal, como se fosse algo de varejo. Não é isso. Aí nós não estamos atendendo à lógica do sistema de crise que foi estabelecido. Né? Então, se nós chegarmos a detectarmos que isso está acontecendo, aí nós vamos ter que autuar. O que a gente pede às empresas de construção civil, de lojas de material de construção civil, que atendam por telefone os seus clientes que são consultores e empreiteiros e que mandem entregar o material. Essa é a solução que tem que ser dada. Andréia faz uma pergunta. O senhor saberia me informar sobre este recurso de R$600 para o trabalhador informal? Se este dinheiro é para agora, no mês de abril? Oi, Andréia. Ainda não é possível, né? Essa notícia saiu ontem à noite e ainda não se definiu, nós não temos ainda uma regulamentação de como isso vai acontecer. Nós temos que aguardar, acredito que hoje ou até segunda-feira, o governo federal deve posicionar como isso vai acontecer, de que maneira que esse dinheiro vai chegar, através de quem ele vai chegar, quem efetivamente terá direito, se é tudo aquilo que foi dito ou não. Então é preciso regulamentar. O que aconteceu? Foi aprovado no Congresso, foi dado a notícia, agora é preciso regulamentar isso, como vai acontecer. Acho que a Luiz mesmo perguntou a questão do FGTS aqui, né? Tem que depositar, só que tem uma diferença, Luiz. Só me permita, eu vou buscar aqui, pode fazer outra pergunta, eu vou olhar a questão da MP 927, que fala alguma coisa com relação ao FGTS. A Josilene pergunta sobre como vai estar a questão das escolas públicas. Os alunos vão perder o ano? Então, vamos para responder o Marcos do Pregma sobre fiscalização nas bancas de vez tem jogos de lixo, bancas abertas, se está havendo fiscalização, com relação a lojas ou empresas que trabalham com jogos de azar. Está tendo sim, ontem já teve autuação e vamos fazer mais, tá? Ou seja, nós tivemos denúncias de que algumas lojas de jogos de azar, ou de jogos em geral, estão funcionando, e além disso, com aglomeração de idosos, que eu acredito que é a sua preocupação também. Então, estamos atuando sim, tá bom? Eu estou procurando aqui a questão do FGTS. A Fábia coloca para nós: a companhia aérea não atende a gente e não aceita fazer o reembolso. O que fazer? Fábia, mande um e-mail, por favor, para o PROCON, para que a gente possa abrir a sua denúncia, a sua reclamação e dar a tratativa nela com a companhia aérea, tá bom? Esse é o caminho. Então, vou repetir aqui: procon@uberlandia.mg.gov.br, por favor. Doutora Guimarães, o Edgar informa que ele é transportador escolar e que agora ele não vai estar podendo trabalhar, né? E não tem renda. Como que ele vai fazer para efetuar o pagamento de cartão de crédito? Tá, é o que eu falei. Na verdade, são relações privadas, né? Vai ter que abrir negociação diretamente com os cartões de crédito. Não existe outra opção.
Alguns bancos já estão dando alguns indicativos, e aqui eu vou fazer uma crítica do que eu estou vendo do sistema bancário brasileiro. Vários bancos estão abrindo possibilidade de renegociação. Não é isto que se esperava do sistema bancário. Não é isso. Renegociação você tem em momentos normais. Tudo bem que você pode falar de uma renegociação em outras condições e tudo, mas não é isso que se esperava. Um dos setores em que tem a maior lucratividade, isso está comprovado, o que se esperava é que se tirasse os juros desse período e que se desse a sua contribuição, jogando essas parcelas lá para o final, nesse nível de renegociação. Que se desse a contribuição. É lamentável o que nós estamos vendo do sistema bancário. É possível que venha a haver alguma interferência do Banco Central? Acho muito difícil, porque mundialmente isso é uma interferência que não é muito bem aceita e não é muito bem vista, interferir nessas relações. Mas eu espero que os bancos se posicionem e reposicionem rapidamente, porque a seguir assim, nós teremos um número muito grande de ações judiciais pautadas no princípio da imprevisibilidade e da força maior, a fim de extirpar, de tirar esses juros que estão sendo cobrados. Espero, sinceramente, que os bancos se reposicionem nesse sentido. Tá? E não tenha dúvida que o PROCON, em especial o PROCON de Uberlândia, irá provocar o Ministério Público a fim de atuar nesse sentido. Já vou responder a questão da FGTS da Luz. A MP 927, acho que foi da Luz, se não me engano, diz o seguinte, que fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências de março, abril e maio, com vencimento para abril, maio e junho, respectivamente. Né? Então, está suspenso. Isso depois será feito em até 6 vezes. Né? O pagamento das competências depois será feito em até 6 vezes. Então, entenda o seguinte, até para quem tinha perguntado a respeito do salário, você pode deixar de recolher o FGTS. Depois você vai poder fazer o pagamento desse FGTS em até 6 vezes. Então, ele te dá uma aliviada num percentual daquele da sua folha de pagamento, para que permita você fazer o pagamento dos salários. Né? Doutora Guimarães, o Edgar, que questionou sobre os cartões de crédito, ele é vanzeiro, né, transportador escolar, e informou que a gente alegou que ele não deveria trabalhar. E a Serpa também fala que tem um contrato com o vanzeiro e que ela está pagando sem utilizar. Só que a Serpa fala que assim, eu tenho um contrato com o vanzeiro e estou pagando todos os meses sem usar um único dia desse ano. Bom, sem usar um único dia desse ano, eu não sei por que está pagando, né? Aí eu preciso entender melhor, porque a crise ela não veio desde o início, ela começou agora. Nós estamos com 10 dias de suspensão das atividades. Então, não é isso. Com relação às vans, o entendimento do PROCON Uberlândia é no sentido de que, não havendo a prestação de serviço, não tem por que se exigir a contraprestação, que é o pagamento, salvo daquele período que foi utilizado. Então, essa é a situação. Agora, a gente pede que haja bom senso também, que vocês conversem com os vanzeiros, conversem com a empresa de transporte, a fim de que se busque o equilíbrio, de repente, busque um meio termo nisso aí, porque, volto a repetir, solidariedade nesse momento, né? Mas, do ponto de vista do direito do consumidor, não tem por que fazer a cobrança daquele serviço que não foi prestado, né? Doutora Guimar, a Larissa pergunta se o concurso de prêmio vai ser adiado ou cancelado. Posso pagar a inscrição com segurança? Larissa, eu não tenho essa informação para você, tá? Posso anotar e buscar essa informação com o nosso diretor André Goulart e te posiciono, tá bom? Se puder responder até amanhã, já peço para minha equipe anotar aqui. Se vocês puderem anotar, farei esse questionamento. Doutora Guimar, Camal, ela fala o seguinte: as empresas estão cancelando as férias, sendo que já até tinha assinado o aviso de férias, e dizem que foi o governo. Isso eles podem? Camal, a medida provisória 927 estabeleceu as regras. Pelo contrário, a 927 ela ampliou a possibilidade de férias, tanto de férias coletivas, como a antecipação das férias com um prazo bem menor de comunicação, ou seja, de 48 horas, e até mesmo a concessão de férias que não se tinha direito, ou seja, meu período aquisitivo, meu período de férias vai vencer daqui 3, 4, 5 meses, daqui 7 meses. A empresa pode hoje te dar as férias, antecipar essas férias, mesmo sem você
ter direito, como uma maneira que ela tem de se reorganizar com relação a esse período que algumas empresas não podem trabalhar. Cancelar as férias? Pode? Pode também. Né? É possível cancelamento de férias em face do interesse da empresa, se o período ainda estiver só no período, não ter vencido o período de utilização dela. Tudo bem? É preciso verificar com a empresa o que efetivamente está acontecendo, qual que é a proposta dela nessa reorganização. Não tem nada a ver com o governo, não é essa a informação. A Renata Martins fala sobre os depósitos de bebidas do bairro Tocantins, estão todos abertos até de madrugada. Ninguém fiscalizou nada por aqui. Liguei no 190, nada foi feito. Ela fala que ela também tem um depósito e ela está sendo sentindo injustiçada. Depósito de bebidas? De bebidas. Como que ela chama? Renata Martins. Renata, nós estamos fiscalizando. Uberlândia é grande, né? Temos que ser sincero, nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, nós estamos fiscalizando e vamos chegar e será autuado. Veja bem, com relação ao depósito, em especial, eu queria chamar a atenção para a aglomeração, né? Evitem a aglomeração quem estiver trabalhando, porque esse é um outro problema. Então, a gente pede que se evite, o Ministério Público recomendou isso, há uma recomendação do Ministério Público, veja que não é nem uma recomendação do PROCON Uberlândia, é do Ministério Público, e a nossa preocupação enquanto PROCON Uberlândia é a aglomeração. Então, cuidado, porque com relação à recomendação do Ministério Público, uma fiscalização do MP pode chegar, e aí o problema se torna um pouco mais grave. Tudo bem? Oi, doutora Edmar, está fazendo o seguinte questionamento. A empresa na área de segurança pode proibir seus vigilantes de não usar luvas e máscaras? De jeito nenhum. É um direito hoje individual do cidadão usar luvas e máscaras. Ao contrário, em outros órgãos, por exemplo, em supermercados, a recomendação do Ministério Público é de utilização de luvas e máscaras. Nós sabemos que as máscaras estão em falta. Esse é um fato, né, inegável. Não tem como todo mundo sabe que está em falta. Então, às vezes, a não utilização, se você chegar em supermercados e porventura ainda não tiver, pode até questionar, mas nós já notificamos e pedimos que providencie o mais rápido possível que todos utilizem. Tá? Então, na empresa de segurança não é diferente. Se o funcionário quiser utilizar, ele vai utilizar. Lógico que não é um setor em que tem recomendações, pelo menos até agora não chegou para nós aqui, nenhuma recomendação do Ministério Público nesse setor. Então, não estaria a empresa obrigada a fornecer a máscara. Está sim a empresa obrigada a garantir todas as seguranças possíveis, segurança à saúde, margem de segurança, distanciamento, higienização, esterilização do setor, do local onde ficam as pessoas que trabalham nesse setor, né? Mais alguma pergunta? Ok? Seria interessante falar que as empresas podem funcionar, o que não pode é o atendimento ao público. Como assim você está falando? Ela pode funcionar lá dentro, fazer o dele. Ah, tá, ok. Pode. Pessoal, uma questão aqui que a Maíra levantou que é importante falar. O que o decreto determina é a comercialização, é abertura ao comércio. Então, nós temos recebido várias denúncias aqui. A empresa está fechada, mas o pessoal está trabalhando internamente. Isso é permitido. A empresa não está obrigada a dispensar o funcionário. Ela está, logicamente, obrigada a garantir a segurança, volto a repetir, a higienização, manter os distanciamentos, isso sim. Todas as denúncias que estão chegando para nós aqui, relativas à segurança do trabalho, estão sendo encaminhadas imediatamente para o Ministério Público do Trabalho, para que sejam dadas as tratativas. Tá? Mas o trabalho, ele não está dispensado, tudo bem? Esse é um fator importante a ser colocado. Doutor Ismar, o Jonathan pergunta se o inquilino pode deixar de pagar aluguel durante o período de quarentena. Tá. Jonathan, não existe, assim como outros contratos, não existe uma determinação nesse sentido. Esse é um contrato particular. O que vocês têm que buscar é a conciliação, um acordo aí com o proprietário do imóvel, com a imobiliária, a fim de encontrar um bom termo nessas situações, tudo bem? Logicamente, você precisa demonstrar o prejuízo que você está sofrendo, de repente, se é autônomo,
não está recebendo. Agora, veja bem, gente, me chegou um questionamento aqui ontem, de uma pessoa que ela é assalariada, ela vai tá recebendo o salário dela normal, e aí ela queria renegociar o aluguel. Eu falei, mas sob qual razão, sob qual fundamento que você quer renegociar o aluguel? Não, por causa da crise, mas aonde isso te atingiu? Né? Então, bom senso também. Se as empresas estão se sacrificando para manter o salário, porque ela quer que você também mantenha a sua obrigação para com seus credores. Né? Se você está recebendo o salário, não tem por que você buscar a renegociação. Né? A crise está atingindo nesse momento, diretamente, a bem da verdade, os autônomos, aqueles que vivem do comércio para poder receber. Então, vamos ter também bom senso, vamos ter boa fé, né, nesse momento, que até o presente momento, os assalariados que vão receber os seus salários no final do mês, a gente espera que recebam. Então, até o final do mês, está dentro de uma normalidade. Agora, depois, se houver atraso de salário, se isso vier a acontecer, a gente espera que não aconteça, aí você teria alguma razão suficiente para falar, olha, eu preciso renegociar. Mas enquanto isso não acontece, não existe esse cenário. Eu só vi uma questão que o Edgar está colocando aqui. Então, Edgar, eu respondi, eu vou falar diretamente para você. Veja bem, é crise. É um momento de crise. O que nós temos que... Eu não estou indo contra a sua atividade, mas é uma questão contratual, uma questão legal. Né? A prestação de serviço de van, ela se presta serviço e tem como contrapartida o pagamento daquele serviço. Se esse serviço não está sendo prestado, infelizmente não tem como você receber. Mas isso não é só para a van. Por isso que eu acabei de falar o seguinte, que os mais atingidos dentro da crise são os prestadores de serviços. Esses efetivamente estão sendo atingidos diretamente, como você. Por isso que a gente espera que essa crise passe o mais rápido possível. Mas não se justifica, do ponto de vista contratual, do equilíbrio das relações, que alguém pague pelo serviço que não está recebendo. Tá? É só por causa disso. Então, não tem nada contra. É porque esse é o cenário que está se desenhado e é por isso que o governo está se movimentando para conceder linhas de créditos aos autônomos, aos microempresários, às pessoas que dependem desse recurso e que ele neste momento não será aportado. Né? A Juliana Miyamoto disse o seguinte: essa manifestação de hoje pode ser considerada aglomeração? Ela coloca em risco a saúde pública. Qual manifestação de hoje? Ela não falou qual. Né? Eu não tenho conhecimento de manifestação de hoje. Sinceramente, não tem. Mas qualquer aglomeração... Sim, qualquer aglomeração coloca em risco e pode ser considerado um desrespeito às normas e as pessoas vão responder, obviamente, pelo impacto que causar e pela crise que causar, até mesmo penalmente, se é possível responder. O Matheus faz a pergunta, né? Ele comprou uma viagem pela agência Zuper, mas foi cancelada por causa da pandemia. Posso pedir meu reembolso? Como o Matheus, né? Matheus, pode pedir o reembolso. Então, veja bem. Vou repetir, qual é a regra que foi estabelecida? Você pode pedir o seu reembolso e a empresa tem até 12 meses para devolver e ela pode cobrar a multa e as taxas. É isso que está na medida provisória. Ruim, né? Também acho que é. Também acho que não é justo, não está certo. Existe um termo de ajuste de conduta em que te dá outras opções, dentre elas o reagendamento. E é isso que as empresas estão buscando. E é isso que nós também estamos pedindo. É isso que nós também estamos pedindo. Reagende. Ajudem também a economia. Dê a sua a sua colaboração. Né? O reagendamento é a melhor solução. O impacto é menor na economia. Né? Guilherme, mas é um prejuízo, porque eu tinha me programado para isso. Sim, mas nem nós, nem as empresas esperavam o que aconteceu. Então, se sacrifiquem e tentem reagendar. Só se isso não for possível mesmo, utilizar esse crédito de outra forma, de outro período, é que você deve pedir o reembolso. E aí você tem um problema. Neste momento, a medida provisória permite a cobrança de multa. Eu espero
que, passada a crise, essa medida provisória possa ser discutida, possa ser revista, talvez até antes, porque o próprio Senado Federal já apresentou 2 emendas a essa medida provisória, isso pode vir a acontecer a qualquer momento, para que se possa rever pelo menos a questão da multa, porque não me parece justo a cobrança de multa na devolução do dinheiro em razão do cancelamento. Mas, por enquanto, eles estão podendo cobrar, tudo bem? Doutora Guimarães, a Renata questiona ainda sobre o depósito de bebida, se ela tem que manter fechado. Às vezes é interessante orientá-la a buscar outras formas de venda, social, Fernanda, né? Renata, utilize a venda por delivery, utilize a venda por sites, utilize a venda por telefone. Esse é o melhor caminho. Evite o risco neste momento. Eu me comprometo o seguinte, na próxima live nossa, nós vamos definir aqui já qual vai ser o dia, de trazer mais informações com relação aos depósitos de bebida, em especial com relação ao posicionamento do Ministério Público. Tudo bem? Doutora Guimarães, Camal faz o seguinte questionamento. Se o senhor sabe se os processos de aposentadoria e pensão se estão parados com a redução do serviço da justiça, né? Deve ser isso. Como é que é? Se a justiça está trabalhando internamente, o judiciário. O processo de pensão Veja, e aposentadoria. não, todos os prazos processuais estão suspensos. Todos os prazos. Então, não tem processo andando, salvo aqueles de urgência, né? Esses estão andando. Agora, os juízes estão trabalhando no home office. Então, os processos vão dando os seus passos, estão caminhando. Mas como os prazos não estão acontecendo, você acaba não tendo uma evolução posterior. O que eles conseguem diminuir o passivo deles internamente, processos parados, mas eles não conseguem dar vazão nisso, porque os prazos para que as partes possam manifestar estão suspensos. Tá? Então, nesse momento, não. Eu te peço o seguinte, que veja com o seu advogado, se o seu caso, ligue para ele, com certeza ele está home office, a advocacia está toda home office hoje, veja com ele se o seu caso se enquadra dentro das questões de urgência e emergência estabelecidas pelo Tribunal de Justiça. Se enquadrar, seu processo tem um andamento normal. Tudo bem? Após o senhor falar sobre esse questionamento dessa aglomeração que vai ter, dessa carreata, várias manifestações aqui falando, né, que eles estão mandando em grupo, inclusive a Andréia falou, estão mandando nos grupos, doutor, sobre essa carreata, saindo do Parque Sabiás, o povo está ficando doido, não pode aglomeração de pessoas, até estar em muitos grupos. Andréia, estão mandando isso para hoje, só me confirme que hoje e qual horário? Hoje no Parque Sabiás. Hoje? Mandou coisa? Tem identificação de quem está convocando? Vidal acabou de informar que vai ser às 17 horas saindo do Parque Sabiás, mas quem está organizando... Se alguém puder nos passar aqui, pelos nossos canais aqui, o fly, a convocação e quem está convocando, para que a gente possa imediatamente comunicar às autoridades. Imediatamente, não há dúvida disso. A Josefa questiona, doutora Guimarães, sobre os financiamentos de veículo e nos demais bancos, se haverá pausa das parcelas. Então, Josefa, eu falava isso agora há pouco. Isso depende exclusivamente dos bancos. Né? Nesse momento, a única sinalização que eu vejo dos bancos são renegociações de dívida. Eles estão fazendo. Todos eles estão fazendo, estão com os canais abertos, estão oferecendo renegociação, dando 60 dias de carência, ou até 90 dias de carência. Mas eu só chamo a atenção de que fiquem atentos às taxas de juros. Fiquem atentos às taxas de juros. Né? Teve um banco, a Caixa Econômica Federal, essa mandou com relação a isenção, inclusive, de juros nos financiamentos habitacionais. Mas as demais eu não encontrei absolutamente nada com relação a isso. Né? Ok? Pessoal, eu vou repetir aqui para vocês a questão que é importante. No Zap da Prefeitura, do que nós falamos aqui todos os dias, que é o 997740616, que serve para tirar as dúvidas e reparcelar IPTU e demais, agora também está sendo utilizado para consulta online. Então, você não precisa ir no postinho de saúde, você não precisa ir na UBS, no AI. Use o telefone, use esse canal para que você seja atendido por um médico a fim de verificar a sua situação de saúde, a fim de dar a melhor orientação, tá bom? Repito, 997740616.
Bom, nós estamos caminhando para o final da nossa live de hoje. Mas foi uma semana intensa, foram todos os dias. Eu acho que nós cumprimos uma missão, nesse primeiro momento, de atender esse monte de dúvidas que se tinha e tentar contribuir de alguma forma para que nós possamos ficar mais calmos e compreender qual que é o nosso papel, né? Que é o de ficar em casa, de que é o do isolamento social. A partir da semana que vem, nós vamos fazer 3 lives. Nós vamos fazer na segunda, nós vamos fazer na quarta e vamos fazer na sexta. Vamos diminuir ela, até para não cansar vocês também, né? Para que a gente tenha também um tempo de preparar. Nós vamos ir no novo modelo. Nós vamos sempre tentar utilizar os primeiros 10 minutos com um tema específico. Trazer informações para vocês com um tema específico. Ora vai ser eu, ora eu vou convidar algumas pessoas para estarem aqui. Vamos compartilhar a tela, né, de onde estiver. E aí nós vamos estar comunicando nas redes sociais qual será o tema. A gente continua contribuindo e tira as dúvidas. Então faz 10, 15 minutos ali de um tema específico e depois a gente parte para esse bate-papo que é muito salutar e que tem sido muito enriquecedor. Tudo bem? Então segunda-feira continuamos mantendo o horário das 11 horas, mas já esclarecendo que nós não teremos nem na terça e nem na quinta. Nós vamos adequando essas lives, à medida que as dúvidas também vão cessando, a gente diminui, até quando voltar à normalidade, aí nós vamos ter um dia lá específico para isso, tá bom? Eu queria pedir que vocês nos ajudassem, que tirassem aí 10, 15 minutos de vocês, que entrassem nas redes sociais e marcassem o Procon, que divulgassem a rede do Procon, o @Procon Uberlândia, em todos os seus contatos, a fim de que a gente possa aumentar os nossos seguidores. Sempre lembrando que direito do consumidor é algo que impacta a gente todos os dias, a todo momento. Eu acho que da crise a gente precisa tirar um aprendizado, né? De que nós precisamos compreender melhor os nossos direitos. A crise vai passar, a vida vai voltar à normalidade, só que ela não pode voltar igual quando começou. Não pode. Solidariedade é uma palavra que a gente usava como algo quase como uma boutique, como quando a gente queria falar alguma coisa bonita. Eu acho que a crise tem que nos demonstrar que a solidariedade tem que ser algo que está presente no dia a dia nosso. Tem que ser algo conceitual na nossa vida, colocado na prática a todo minuto. E o direito do consumidor também. Uma sociedade que compreende, uma sociedade que sabe qual é o seu direito, o consumidor que sabe qual é o seu direito, ele consegue ter um poder melhor de compra, uma relação melhor de compra. E esse mesmo consumidor, ele se torna empresário amanhã, ou ele é consumidor e empresário, porque todos nós somos consumidores. E aí ele, tendo consciência de quais são os direitos que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, ele é um melhor empresário também. Então, que a gente possa sair dessa crise compreendendo que solidariedade e relação de consumo são coisas que andam lado a lado, né? Na medida em que eu respeito e que eu compreendo o direito do consumidor. Então, por favor, marquem Procon Uberlândia nos seus contatos, conscientize que todos devem estar acompanhando o Procon, porque ali tem notícia, ali tem informação que vai ser útil no seu dia a dia, desde da compra da coisa mais simples, da caixa de fósforo, até a compra daquilo que é o sonho, né, de muitos cidadãos, que é de uma casa própria, que é de um carro, de produtos de mais alto valor, na hora de uma viagem. Então, se você reconhece e conhece o seu direito, você vai no contrato e analisa, tá bom? Fiquem em paz. Eu queria, aliás, até antes de despedir, agradecer aqui ao apoio da Secretaria de Comunicação, né, de todo o SECOM, na pessoa Fernando, Romário, Rodrigo, Ellen, todo mundo que está ali, Canudim, todo mundo que está ali, agradecer ao apoio de vocês, que permitiu com que o Procon tivesse uma rede social, um canal social de comunicação e que também nos auxilia nessa live, né? Essa é a visão do governo municipal, essa é a visão do Odelmo, de compartilhar informação, de sermos transparentes 100%, de não termos medo de levar a informação e de dar as respostas à sociedade. Seja ela uma resposta que atende ou que não atende, mas dar a resposta, porque é um direito do cidadão ter a resposta dos órgãos públicos, tá bom? Até segunda-feira, bom final de semana, um final de semana em casa, né? É hora de sermos criativos, de voltarmos a abrir o guarda-roupa, pegar o álbum
de fotografia e olhar, que tem muitos anos que a gente não olha para o álbum de fotografia e lembrar dos momentos lá de trás, junto ao lado dos nossos filhos, das nossas esposas. É hora de fazer isso, tá bom? Até segunda-feira, fiquem em paz.